Olá, boa noite. Boa noite. O aumento no IOF eleva a tensão entre governo e Congresso. A equipe econômica tem 10 dias para apresentar uma alternativa. O ministro da Fazenda diz que sem essa receita a máquina pública para. O presidente da Câmara defende corte de gastos e uma reforma administrativa. Um tribunal de apelação dos Estados Unidos restabelece o tarifaço de Donald Trump. Anulado na Argentina o julgamento sobre a morte de Diego Maradona. Começa em São Paulo o julgamento do homem acusado de matar o namorado da filha e os pais dele. Morre Marcos Azambuja, um dos nomes mais importantes da diplomacia brasileira. As temperaturas despencam em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O tenista João Fonseca avança para a terceira fase em Roland Garros. O Jornal Nacional está começando. O Congresso Nacional deu 10 dias para o governo federal apresentar uma alternativa ao aumento do imposto sobre movimentação financeira. No Congresso, há 25 propostas para revogar o decreto do presidente Lula de aumento do IOF. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, disse que o decreto usurpa a atribuição do Congresso de legislar sobre impostos. Foi numa sessão antes da conversa com a equipe do governo ontem à noite. Que esse exemplo do IOF, dado pelo governo federal, seja o último daqueles e daquelas decisões tomadas pelo governo, tentando, de certo modo, usurpar as atribuições legislativas do Poder Legislativo. Cada poder tem as suas atribuições, tem as suas competências, mas nós não vamos aceitar que um poder possa interferir em outro poder. Fizeram e tomaram uma decisão unilateral, que dá o direito do parlamento tomar uma decisão unilateral de colocar em votação um projeto de decreto legislativo. Em seguida, Alcolumbre se juntou ao presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, e líderes do governo para discutir a questão com o ministro da Fazenda. Ouviram de Fernando Haddad que não há alternativa para fechar as contas, principalmente as deste ano. Com o aumento do IOF, o governo espera arrecadar 19 bilhões de reais este ano e o dobro no ano que vem. Sem essa receita, segundo Haddad, a máquina pública para. Nós ficaremos num patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública do Estado brasileiro. Não haveria alternativas, então? Nesse momento, não. O presidente da Câmara disse na reunião de líderes hoje cedo que foi dado o prazo de 10 dias para o governo apresentar alternativas ao aumento do IOF. O governo pode também, depois desses 10 dias, decidir que a decisão está mantida do IOF, isso também foi deixado claro pelo ministro da Fazenda. Nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser sim pautar o PDL, sustentando a decisão do governo. O presidente precisa tomar pé dessa situação para que a partir daí o governo possa apresentar essas alternativas. Mota foi questionado sobre a contribuição do Congresso no ajuste das contas públicas, com um possível corte nas emendas parlamentares, a fatia de 50 bilhões do orçamento que deputados e senadores destinam a seus redutos eleitorais. Nós queremos que o Brasil dê certo. É isso que a Câmara dos Deputados defende e essa questão da crítica às emendas, o Congresso está pronto para dar a sua colaboração. Se todos forem cortar, o Congresso sabe que também as emendas deverão ser cortadas e reavaliadas. Esse não é um assunto proibido para nós. Se for para dar contribuição ao país, eu penso que todos os poderes têm que dar. Não é só o Poder Legislativo, não. O Poder Executivo e o Poder Judiciário também. Mota defende discutir a vinculação das receitas, ou seja, mudar regras que determinam que as receitas obtidas pelo governo só podem ser usadas para determinado fim. E a revisão do modelo atual do serviço público. Ele criou um grupo coordenado pelo deputado Pedro Paulo, do PSD, para discutir a reforma administrativa. O objetivo é apresentar propostas para tornar a máquina do Estado mais eficiente e cortar gastos, mudando regras do serviço público. O grupo terá 45 dias para os trabalhos.
Nós precisamos discutir uma reforma administrativa que traga mais eficiência para a máquina pública, porque só isso irá ajudar a melhorar o ambiente econômico para que o Brasil possa ter cada vez mais a condição de explorar o seu potencial e ser um país que cresce, que se desenvolve, com justiça social, com geração de emprego, com geração de renda. Uma outra discussão no Congresso, defendida pela oposição, é retirar o salário mínimo como referência para reajuste de despesas previdenciárias e sociais. À tarde, o secretário do Tesouro reafirmou o argumento da equipe econômica de que o aumento do IOF é imprescindível para cumprir a meta fiscal. A fotografia é que hoje não há alternativa e é imprescindível. E todos reconhecem o debate de que é imprescindível a fonte de recurso. As fontes de recursos estão previstas no relatório bimestral, elas precisam acontecer tanto para 2025 quanto para 2026, elas precisam acontecer. Então, e hoje não há uma alternativa materializada que permita qualquer tipo de alteração. De 1º de janeiro até hoje, passaram-se 149 dias. E ao longo deste período, os brasileiros trabalharam exclusivamente para pagar imposto. O cálculo é do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Os impostos mantêm os serviços que recebemos do Estado, mas nem sempre o consumidor consegue identificar o tamanho da fatura. Paguei 59. E de imposto? Imposto? Não sei, tem que ver. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT, fez a conta. Através de um cálculo feito do nosso banco de dados, que levantamos a tributação sobre o rendimento médio do brasileiro, incluindo renda, patrimônio e consumo, e chegamos a percentual de 40,82%. Esse gráfico mostra a variação da parcela dos gastos dos brasileiros anualmente com impostos. Em 2003, era de quase 37% da renda anual. Chegou ao pico em 2016 e se manteve por mais 3 anos. E agora está perto dos 41%. Isso significa que do primeiro dia do ano até hoje, o brasileiro trabalhou só para pagar imposto. Foram 149 dias. Tem sido a média dos últimos 6 anos. A reforma tributária que foi aprovada no Congresso promete tornar mais simples e eficiente a cobrança de impostos no Brasil. E também vai permitir que o consumidor saiba quanto está pagando de imposto na hora da compra. A transição para o novo sistema começa daqui a 2 anos. O IBPT afirma que as mudanças que dependem de regulamentação não vão pôr fim à principal queixa dos milhões de brasileiros que pagam direitinho seus impostos. Segundo o estudo, entre os 30 países com maior carga tributária do mundo, o Brasil ainda é o que menos consegue devolver os tributos em forma de benefícios à população. Para mim, a questão não é cobrar imposto, é como isso chega na ponta, como é que isso retorna. Então, por exemplo, eu tenho um plano de saúde. Eu pago imposto que, a priori, deveria me dar uma condição de saúde. Mas para viabilizar uma questão de saúde de forma mais funcional, eu preciso pagar um plano. Então, eu pago 2 vezes. A taxa de desemprego ficou em 6,6% no trimestre encerrado em abril. Foi o menor índice para o período desde o início da série histórica, em 2012. Na comparação com o trimestre anterior, a taxa ficou estável. O total de trabalhadores com carteira assinada atingiu o patamar recorde, quase 40 milhões de empregados. Em abril, a taxa média de juros do crédito consignado para trabalhadores do setor privado, isso com o uso do FGTS como garantia, foi de 3,94% ao mês, mais do que o dobro da cobrada de aposentados e servidores públicos e acima das expectativas oficiais. Essa nova modalidade de empréstimo, ela foi lançada em março e o governo esperava taxas semelhantes para as 3 categorias. Um ranking do Instituto Amazon, em parceria com outras organizações da sociedade civil, elegeu as cidades brasileiras com melhor qualidade de vida. Se qualidade de vida tem a ver com segurança, moradia, oportunidades, o Rosiel acha que a qualidade de vida dele está deixando um pouco a desejar. Estou aqui num trabalho informal, mas, no geral, está 50 por 50. A partir do momento que a população tem uma renda melhor, o comércio desenvolve melhor e assim sucessivamente.
Para calcular o Índice de Progresso Social, o IPS, que mede e classifica a qualidade de vida nos 5.570 municípios brasileiros, o levantamento cruzou uma série de dados e indicadores sociais. E o IPS, ele não quer saber a quantidade de escolas que tem um município, por exemplo, ou a quantidade de postos de saúde, de profissionais de saúde. Ele quer saber se as pessoas que estão entrando nessas escolas, se elas estão saindo com uma educação de qualidade, se as pessoas que precisam de alguma estrutura de saúde, eles estão tendo um atendimento bacana. O índice é composto por 57 itens, separados em 3 grupos principais. O primeiro, necessidades humanas básicas, avalia se o brasileiro tem acesso a comida, saúde, moradia, segurança. Aí tá bem complicado, segurança, tudo. É que tá mais preocupante pra gente que mora aqui dentro da região. O segundo, fundamentos do bem-estar, analisa acesso à educação fundamental, vida saudável, contato com a natureza. Quase não tem água, paga água para não ter, ambiente, mesma coisa. No grupo Oportunidades estão respeito a direitos individuais e acesso ao ensino superior. Eu morei num porão. Hoje meus filhos estão formados, hoje a minha casa é outra. Você está entendendo? O resultado mostra um pequeno avanço na média brasileira em relação ao ano passado, quando o estudo começou. O ranking da qualidade de vida nos municípios, no entanto, escancara as desigualdades regionais, enquanto 18 das 20 cidades mais bem colocadas ficam no sul e sudeste, 19 das piores ficam no norte e nordeste. Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, ficou na primeira posição da qualidade de vida, pela segunda vez. A pior colocada foi o Iramutã, em Roraima. Uma das principais conclusões do estudo é que a riqueza que uma cidade consegue gerar não determina necessariamente o seu progresso social. Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, é um exemplo disso. Tem o mesmo PIB per capita de Uberlândia, em Minas Gerais. Mas num ranking de bem-estar que compara 48 municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes, enquanto a cidade do Triângulo Mineiro está lá no topo, Duque de Caxias fica quase na lanterna. E o IPS, ele vem também como uma ferramenta de gestão territorial. Ele serve como uma bússola, como um orientador que pode ajudar sociedade civil, investidores e principalmente o poder público a entender essas áreas que precisam de mais atenção e assim tomarem melhores decisões. A Prefeitura de Duque de Caxias disse que está empenhada em melhorar a qualidade de vida e o bem-estar da população e que está com obras em todos os distritos. Você vai ver a seguir que um tribunal americano restabelece o tarifaço do Donald Trump. Começa em São Paulo o julgamento do homem acusado de matar o namorado da filha e os pais dele. A Casa Branca anunciou hoje que Israel aceitou uma proposta de cessar fogo na faixa de Gaza apresentada pelo governo americano. O plano prevê a suspensão de 60 dias nos combates, a ampliação da ajuda humanitária em parceria com a ONU e a libertação de 20 reféns israelenses. O Hamas respondeu que a proposta não atende às demandas do grupo terrorista. A novela das tarifas impostas por Donald Trump a produtos importados pelos Estados Unidos teve hoje mais um capítulo e cheio de reviravoltas. Foram horas de incerteza para o comércio mundial. Na noite de ontem, o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos julgou que o tarifaço de Donald Trump, baseado na Lei de Poderes Econômicos de Emergência, era ilegal e cancelou as tarifas anunciadas no dia 2 de abril, que são as de 10% sobre todos os produtos que entram nos Estados Unidos, o que inclui também os do Brasil e as chamadas de recíprocas pelo governo impostas a países específicos, além das tarifas que tinham sido anunciadas no primeiro mês de governo sobre produtos importados do México, do Canadá e da China. A decisão não cancelou tarifas de 25% sobre automóveis e peças automotivas, aço e alumínio, que são baseadas em outra lei.
Desde que assumiu a presidência, Trump teve algumas decisões questionadas por juízes nos tribunais. Dessa vez foi aqui, no Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos, uma corte praticamente desconhecida dos americanos. Um painel formado por 3 juízes federais, um deles nomeado por Donald Trump no primeiro mandato, votou de forma unânime para derrubar as tarifas. Os governos da China e do Canadá chegaram a elogiar a decisão. Mas na manhã de hoje, o governo Trump recorreu da decisão e alegou que a suspensão das tarifas afetaria a segurança nacional e interesses diplomáticos americanos em meio a negociações comerciais. E afirmou que poderia recorrer à Suprema Corte se a apelação não fosse aceita. À tarde, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, chamou a decisão de um exemplo de excesso judicial. Horas depois, um Tribunal Federal de Apelações concordou em manter temporariamente as tarifas e ordenou que as duas partes forneçam, em uma semana, argumentos por escrito sobre o bloqueio das tarifas de Trump. Em uma outra frente, Donald Trump sofreu uma derrota política. Uma juíza federal prorrogou a permissão para que a Universidade Harvard continue matriculando alunos estrangeiros. Ontem, o secretário de Estado americano tinha anunciado que o governo ia trabalhar agressivamente para revogar vistos de estudantes chineses, em especial alunos ligados ao Partido Comunista Chinês, e que revisaria os critérios para examinar os pedidos de visto da China e de Hong Kong. E quem deixou o governo Trump foi o bilionário Elon Musk. O homem mais rico do mundo comandava o Departamento de Eficiência Governamental há 128 dias. O setor encarregado de cortar gastos e demitir servidores vai continuar a existir. A saída de Musk era prevista porque, por lei, ele só poderia permanecer 130 dias no cargo de funcionário especial. Ontem, o empresário agradeceu a Trump pela oportunidade. Na véspera, ele tinha criticado o pacote fiscal da Casa Branca porque a proposta aumentaria o déficit orçamentário. Aqui no Brasil, a primeira turma do STF ouviu uma nova rodada de testemunhas indicadas pela defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, no julgamento da tentativa de golpe. As testemunhas foram ministros do governo Jair Bolsonaro, ex-colegas de Anderson Torres, acusado de dar suporte para manter Bolsonaro no poder. Foi na casa de Torres que a Polícia Federal apreendeu a chamada minuta do golpe. Hoje todos negaram ter discutido um golpe, mas confirmaram que o ex-presidente questionou a lisura do pleito eleitoral. O STF não permitiu a gravação dos depoimentos, mas os jornalistas puderam acompanhar e fazer anotações. O ex-advogado-geral da União, Bruno Bianco, confirmou a reunião depois do segundo turno de 2022, em que Bolsonaro questionou se haveria alternativas legais para mudar o resultado das eleições. Houve uma reunião. Ele perguntou se eu havia visto algum tipo de problema jurídico e eu de pronto respondi que não. Eu disse que o pleito eleitoral, na minha ótica, tinha ocorrido de maneira absolutamente correta e legal, sem nenhum tipo de problema jurídico. Ele falou assim: você vislumbra algum problema ou algo que possa ser questionado? E eu disse que não, que absolutamente não. Eu disse que tinha uma comissão acompanhando, disse que a eleição foi absolutamente transparente. E o presidente da República, pelo menos na minha frente, se deu por satisfeito. Bianco disse que comandantes das Forças Armadas estavam presentes. As testemunhas foram questionadas também sobre outra reunião, a de 5 de julho de 2022, em que o ex-presidente reuniu todos os ministros para tratar do processo eleitoral. Na reunião, o ex-presidente disse que, abre aspas, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, fecha aspas. O ex-ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, disse que o objetivo era alinhar o papel das instituições. Foi uma discussão sobre o processo eleitoral e sobre as formas que as instituições iriam agir naquele momento, alinhado ao que estava previsto nas resoluções. Tinham algumas instituições que tinham uma participação como entidade fiscalizadora superior.
entidades fiscalizadoras no âmbito do processo eleitoral. Os últimos depoimentos de defesa de Anderson Torres devem ser tomados amanhã e na próxima segunda-feira. O STF vai ouvir também, nas mesmas audiências, as testemunhas indicadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o afastamento do juiz Ivan Lúcio Amarante, da comarca de Vila Rica, em Mato Grosso. Amarante já estava afastado do cargo pelo Conselho Nacional de Justiça por suspeita de venda de sentenças. A Justiça também determinou o bloqueio de 30 milhões de reais em bens e a retenção do passaporte dele. Nós não conseguimos contato com a defesa de Ivan Lúcio Amarante. Começou hoje em São Paulo o julgamento de Paulo Cupertino. Ele é acusado de matar a tiros o namorado da filha, o ator Rafael Miguel, e os pais dele em 2019. Sem permissão de imagens, o julgamento de Paulo Cupertino começou sem ele na sala do júri. O pedido foi feito pela filha, Isabela. Ela foi a primeira testemunha a depor. Hoje, com 24 anos, ela tinha 18 quando o namorado, o ator Rafael Miguel, e os pais dele, João e Miriam, foram assassinados com 13 tiros. Cupertino ficou foragido por quase 3 anos. Rafael ficou conhecido depois de interpretar um menino que pedia brócolis à mãe num comercial de TV. Fez também novelas na Globo e no SBT. Nos depoimentos mais importantes e emocionados desse primeiro dia de julgamento, Isabela e a mãe dela, Vanessa, ex-companheira de Cupertino, descreverão ao júri um homem violento e controlador, que teria matado com frieza e por ciúmes da filha. As duas já tinham sido ouvidas na primeira tentativa de julgamento em outubro do ano passado, mas o júri acabou dissolvido porque Cupertino demitiu o advogado dele na ocasião. No depoimento dado à época, Isabela contou que no dia do crime, Rafael e os pais foram deixá-la em casa e Cupertino os recebeu de forma agressiva. Eu ouvi meu pai dizendo, não conversar nada. E a partir daí eu só ouvi os disparos. E quando os disparos terminaram, eu saí e me deparei com a cena, que era o corpo do Rafa em cima da mãe dele e o corpo do pai do Rafael estava no meio da rua. E foi basicamente isso que aconteceu. Paulo Cupertino nega ter cometido o crime. O julgamento deve terminar amanhã, depois do debate entre acusação e defesa. 2 amigos que teriam dado cobertura na fuga de Cupertino também estão sendo julgados. O advogado de Isabela espera a condenação de Cupertino. Se a gente falar em homicídio triplamente qualificado, a gente pode falar em mais de 100 anos de pena, né? No começo da noite, Paulo Cupertino iniciou seu depoimento. Muito exaltado, chegou a ser advertido pelo juiz. Ele continua negando o crime. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje o cantor MC Pose do Rodo, investigado por tráfico de drogas, associação ao tráfico e também por fazer apologia ao crime em suas músicas. A defesa de MC Pose do Rodo disse que as letras são obras artísticas de ficção e que ele é alvo de perseguição. Em audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão temporária do cantor. Veja a seguir o mais novo integrante da Academia Brasileira de Letras. A morte de Marcos Azambuja, um dos nomes mais importantes da diplomacia brasileira. E a massa de ar polar no sul do país. A Organização Mundial da Saúde Animal reconheceu que o Brasil está livre da febre aftosa sem vacinação. O certificado sanitário atesta que o país conseguiu erradicar a doença sem a necessidade de vacinar os animais. Esse título pode ajudar a mercados novos para a carne brasileira, como o da Coreia do Sul e do Japão. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. As temperaturas despencaram hoje em parte do país. Na região sul, teve até neve. Turistas de vários lugares procuraram os pontos mais altos da Serra Catarinense. No Morro das Antenas, em Urupema, o movimento começou cedo. Nós somos de Cafelândia, Paraná.
turistando. Saímos lá de emergência, vimos os noticiários que poderia haver neve, né? Largamos tudo e viemos curtir esse momento aqui na Serra Catarinense. E a espera valeu a pena. Gente, eu vim do Acre e até agora não estou acreditando que eu vi neve. O meu sonho realizado. Eu venho há 7 anos para Urupema para procurar neve e hoje consegui ver um pouco, né? A temperatura mínima hoje em Santa Catarina foi registrada justamente em Urupema, 1,3 abaixo de zero. Ainda pela manhã teve neve em outras 3 cidades. Esta praça de São Joaquim ficou cheia e os carros cobertos de branco. Ai, eu achei maravilhoso. Eu até pensei que podia fazer um boneco de neve, mas não deu. A queda das temperaturas amplia a necessidade de apoio às pessoas vulneráveis. Aqui em São Joaquim, a prefeitura abriu esse espaço. Além de estadia, são oferecidas até 3 refeições diárias e roupas mais quentes a quem precisa. Nossa preocupação, né, é oferecer segurança para que eles possam, então, acessar uma cama quentinha, né, para que eles possam fazer uma alimentação adequada. A gente se preocupa para que eles tenham dignidade e a gente não tenha nenhuma ocorrência aí um pouco mais grave, né. Querendo só agradecer elas também, né, porque elas fazem esse papel para a gente, só tem que agradecer, né. Em Bom Jardim da Serra, a Polícia Militar Rodoviária chegou a interditar a Serra do Rio do Rastro, uma das mais visitadas do estado, até o gelo derreter. A estrada já reabriu. Teve neve também no Rio Grande do Sul. Na Serra Gaúcha, os primeiros flocos caíram ainda na madrugada. Em São José dos Ausentes, o gramado ficou congelado. E será que neva amanhã de novo nessas regiões? Liana Marques, boa noite para você, conta pra gente. Boa noite, Renata, Trali, e boa noite para você. A partir de amanhã não tem mais previsão de neve, apesar de o frio ainda ser intenso. E o motivo é que o ciclone extratropical, que estava empurrando a umidade do mar para o continente, ajudando a formar neve, vai perder força e se afastar, enquanto a massa de ar polar vai se aproximar mais do Brasil. Só que ar gelado sem umidade não forma neve, forma no máximo geada. É por isso que tem possibilidade de geada generalizada, pegando parte de 7 estados. Em quase toda a região sul, em grande parte de Mato Grosso do Sul e de São Paulo e até em cidades da Serra da Mantiqueira, na divisa com Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre as capitais, Curitiba, Porto Alegre, Campo Grande e São Paulo tem chance de amanhecer com a vegetação branquinha. Na capital paulista, esses 4 graus podem ser registrados nos bairros mais frios que ficam na zona sul da cidade. E nem à tarde faz calor. Máximas de 16 a 21 graus. 21 também em Cuiabá, que amanhece com apenas 13 graus. É a mesma temperatura de Brasília. Mas a capital federal esquenta à tarde e bem mais do que a de Mato Grosso. As maiores temperaturas ainda ficam lá em Palmas, Teresina, com 33, 34 graus. Em Manaus e Belém, 31 e 32. Em Goiânia e João Pessoa, 28 e 29 graus. Rio Branco iguala com Belo Horizonte nos 27. No Rio de Janeiro, máxima só de 22 graus. E em Florianópolis, 19. Mesmo com sol o dia todo. No sul, em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, principalmente, a sexta-feira ensolarada não garante muito conforto térmico. Já da metade para o norte do Brasil, aí sim os termômetros sobem mais. E nada de chuva em toda essa área amarela. As pancadas podem ocorrer onde o mapa está verde. Do Acre ao norte do Pará e do Rio de Janeiro ao leste de Pernambuco. Nesta faixa, inclusive, há risco de temporal no litoral do Espírito Santo, da Bahia e de Sergipe. Em Salvador e Aracaju, são esperados 25 milímetros de chuva. Em Vitória, 30 milímetros. São volumes grandes para um dia e pode chover a qualquer hora. Renata e Trali. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Obrigado, Eliana. Boa noite e até amanhã. Morreu ontem no Rio, aos 90 anos, o embaixador Marcos Azambuja, um dos nomes mais importantes da diplomacia brasileira. Referência para várias gerações de diplomatas. Ao longo de quase 50 anos de carreira, Marcos Azambuja foi um dos nomes mais importantes da história do Itamaraty. O Marcos Azambuja foi um diplomata, digamos assim, completo,
que não só atuava na área bilateral, como na área multilateral, que muitas vezes requer, digamos assim, a diplomacia parlamentar, requer outros talentos, além dos talentos normais de um diplomata de carreira. Carioca de nascimento, Marcos Azambuja rodou o mundo representando o Brasil. Foi embaixador na França e na Argentina. Liderou a delegação brasileira para desarmamento e direitos humanos em Genebra, na Suíça. Na década de 1990, foi secretário-geral do Itamaraty. A diplomacia começa com palavras usadas com cuidado. Diplomacia é, a rigor, como não há força, como não há poder, como há armas, a palavra é tudo. Quer dizer, usar as palavras com sobriedade e com sabedoria. Uma das missões mais importantes de Marcos Azambuja foi a de coordenar a Rio 92. A Conferência Internacional da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento foi a maior da história das Nações Unidas até então. E todos os documentos aprovados, inclusive a Convenção do Clima, que abriu caminho para as negociações climáticas dos últimos 33 anos, passaram por Marcos Azambuja. Foi a primeira vez que se ouviu falar em desenvolvimento sustentável. O Rio cimentou no mundo a percepção de que nós somos uma sociedade só, um planeta só, frágeis e que nós temos que trabalhar juntos, sem pânico, mas também sem aquela ideia de que empurrando com a barriga vai dar. Azambuja faz parte do Conselho Curador da Fundação Roberto Marinho. Era conselheiro emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. O humor foi outro traço marcante de Marcos Azambuja, que impressionava pela cultura, simplicidade e a destreza com que sempre defendeu os interesses do Brasil em diferentes momentos da história. Assim de improviso, como quem não quer nada, ele dizia coisas tão espirituosas, tão originais, né, que você gostaria de coligir, né, de colocar num livro, né? Ele se sentia mais inteligente. Ele foi realmente um diplomata dos diplomatas. Não é apenas um a mais que se vai, mas um pedaço da história diplomática do Brasil. Era um homem de grande inteligência, de um grande sentido político, de um grande senso de humor e, mais do que tudo, um grande patriota, um grande brasileiro. O advogado e escritor José Roberto de Castro Neves foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. 27 votos elegeram o novo imortal. O advogado, professor e escritor José Roberto de Castro Neves. Ele dá aula de Direito na PUC-Rio e na Fundação Getúlio Vargas. Tem escritórios de advocacia no Rio, em Brasília e São Paulo. Escreveu 19 livros e entra para a academia no lugar de Marcos Vilaça, morto no fim de março. José Roberto de Castro Neves acaba de lançar o seu primeiro romance, Ozymandias, ficção que expõe a complexidade das culturas que formam o Brasil. O autor também é dono da maior coleção sobre William Shakespeare do Brasil. Aqui tem mais de 6.000 livros. Alguém já disse que não somos nós que lemos o Shakespeare, mas ele que nos lê. A gente se vê muitas vezes nos personagens, né? Se encontra muitas vezes, se perde muitas vezes, encontra outras pessoas, vê as nossas dificuldades, vê as virtudes. Vários títulos publicados por Castro Neves relacionam a obra de Shakespeare com a advocacia. Não se trata apenas de um grande advogado. É um grande escritor, um ficcionista, é um pesquisador, um erudito, um leitor compulsivo, especializado em Shakespeare e com a peculiaridade de ver em Shakespeare um autor contemporâneo. Nesta quinta-feira, Castro Neves comemorou a eleição para a ABL e o lançamento do livro Que é Ser Advogado. Eu sou primeiro um leitor, sabe? Eu gosto muito de ler, eu estou sempre adquirindo livro, eu estou vindo na vaga que era que era o Marcos Vilaça, o que para mim é uma honra também muito grande. Para quem escreve, para quem gosta de literatura, a academia é o Olimpo, né? O púlpito mais alto, então eu estou imensamente feliz. Parabéns pela eleição. Você vai ver a seguir aqui a vitória do tenista brasileiro João Fonseca no torneio de Roland Garros em Paris. A anulação do julgamento dos médicos acusados de negligência na morte de Maradona.
A justiça argentina anulou o julgamento dos profissionais de saúde acusados de negligência na morte de Diego Maradona, 5 anos atrás. A decisão foi tomada por 2 dos 3 juízes do caso. O motivo? A atuação suspeita da terceira juíza, Julieta McIntosh. Ela é investigada por estar envolvida na produção de um documentário não autorizado sobre o julgamento. Um vídeo obtido pela polícia mostra a juíza McIntosh falando para a câmera sobre o julgamento, o que seria uma participação ilegal da magistrada. O anúncio sobre a anulação foi feito pelo juiz Maximiliano Savarino. Ele considera que a juíza McIntosh atuou de forma parcial e provocou prejuízos para a acusação e para a defesa. A juíza Verônica de Tomasso disse que McIntosh errou e que deverá seguir dando explicações, e completou com a frase: "A justiça não se mancha", fazendo referência a uma famosa frase de Maradona: "A bola não se mancha". Este é o tribunal onde o caso estava sendo julgado. Jornalistas são autorizados a entrar para acompanhar as audiências, mas sem câmera. Imagens não são permitidas. Mas durante os quase 3 meses de julgamento, os advogados da família e dos acusados perceberam que de vez em quando havia alguém gravando as audiências. Foi assim que a investigação começou. Essa imagem de uma câmera da transmissão do primeiro dia de julgamento no tribunal mostra que há um homem sentado atrás dos advogados gravando. Segundo a investigação, a juíza McIntosh autorizou a entrada dele com o aparelho. As sessões seguintes não tiveram transmissão, depois que o Ministério Público mostrou uma imagem de como Maradona foi encontrado morto. A Suprema Corte da província de Buenos Aires suspendeu a juíza McIntosh por 90 dias, enquanto segue a investigação. Na saída do tribunal, o advogado do filho mais novo de Maradona concordou com a decisão dos juízes. O advogado das 2 filhas mais velhas do ex-jogador disse que agora terão que encarar um novo julgamento e que espera que seja o mais rápido e transparente possível e que está confiante que haja uma sentença até o fim do ano. 7 pessoas são acusadas de homicídio simples com dolo eventual. Entre elas, o médico particular de Maradona, o neurocirurgião Leopoldo Luque. Ele foi agredido na chegada ao tribunal na última terça-feira por fãs de Maradona. O lendário jogador de futebol foi o craque da Argentina campeã da Copa do Mundo de 1986. Ele morreu em novembro de 2020, aos 60 anos, após uma parada cardiorrespiratória. O brasileiro João Fonseca avançou pela primeira vez para a terceira fase de um dos 4 principais torneios de tênis do mundo. Que bom. Seleção feminina joga amanhã contra o Japão em São Paulo. Marta é a grande novidade do Brasil para os 2 amistosos contra o Japão. Ela não era convocada desde a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, em agosto do ano passado, e volta na reta final da preparação para a Copa América, em julho. Não muda o sentimento, não muda o orgulho, a vontade de ajudar a seleção não muda e não vai mudar nunca, independente de estar jogando ou não. Nomes como a goleira Lorena, destaque na campanha olímpica, a zagueira Tarciane, eleita entre as 25 melhores do mundo no ano passado, e a atacante Amanda Gutierrez, artilheira do Brasileirão pelo Palmeiras, estarão ao lado de Marta na Arena do Corinthians. Fora de campo, uma dupla tem sido fundamental para recolocar a seleção brasileira no mapa do futebol feminino mundial. Ele no comando técnico e ela na coordenação e no planejamento. Essa parceria começou a ser construída quando estavam no Corinthians. Arthur Elias era treinador e Cris Gambaré, diretora de futebol feminino. Juntos, lideraram o projeto mais vitorioso da modalidade no país. 5 títulos brasileiros e 4 Libertadores. A gente tem uma sintonia muito grande. A gente acredita que trabalhar para uma equipe é trabalhar para as pessoas, para que as pessoas possam se sentir bem, né, que possam fazer o seu melhor. A convivência continuou mesmo depois do trabalho no Corinthians, quando foram para a seleção brasileira, que vivia um momento ruim. Tinha sido eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2023. Acho que o ambiente que nós conseguimos construir fora campo, que é um ambiente
de trabalho e de respeito, de muito respeito, acho que isso daí é um ganho muito importante. Depois da prata nas Olimpíadas de Paris, o trabalho da dupla levou a seleção ao 8º lugar no ranking da FIFA. O próximo adversário, o Japão, está em 5º. Uma missão de vida virou para mim, né? Levar a seleção feminina ao lugar mais alto do pódio. Isso se transforma em energia, né? Se transforma em alegria, se transforma em unidade e união aqui na seleção. A Globo transmite Brasil e Japão amanhã, a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília. Por isso, o Jornal Nacional desta sexta-feira vai começar mais cedo, às 8h. O Jornal da Globo é depois de Os Outros. Boa noite. Boa noite, muito obrigado e até amanhã.